Bom, pessoal, saí lá de Goiás, vim diretamente aqui para São Paulo para estar conversando com meu colega, Dr. Vinícius Mustafa, sobre um assunto que eu particularmente amo, tá? A parte de equilíbrio hormonal e saúde mental. Uma conversa sobre bem-estar. Doutor, muito obrigado por me receber. Tudo bem, E Thiago? acima de tudo aqui, acima desse bate-papo, vamos levar um pouquinho de conhecimento para quem está nos escutando lá de casa, não é mesmo? Porque eu acho que essa é a função mais nobre da medicina, além de curar, também prevenir. Exatamente. Hoje nós vamos bater um bate-papo aqui muito legal sobre diversos assuntos e principalmente saúde mental e reposição hormonal, que é um assunto que sempre vem à tona, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Recebo muito na minha clínica esse tipo de questionamento e quero agradecer aqui o Dr. Tiago, vindo lá de Goiás aqui para a gente bater um papo aqui e eu tenho certeza que vai ser bem legal isso aí. E para quem não sabe, a gente se conheceu numa sala de aula do Albert Einstein, não foi? Nós dois fazendo junto ali Exatamente, a pós-graduação de saúde mental. Eu segui exatamente. por esse rumo e você usou para complementar na sua área, a endocrinologia, não é? Exatamente. Eu já tenho endocrinologia aí, já vai fazer quase 5 anos, né? E eu percebi a necessidade de trazer um pouco da psiquiatria no meu consultório. Por quê? Hoje em dia a gente já sabe, você que atua bem na parte de psiquiatria, você avaliar um paciente com doença mental e não observar a parte hormonal é um erro É grave, quase né? heterogenia. Exatamente. Hoje em dia você sendo psiquiatra, você não pode mais falar assim, não, hormônio não é comigo. Vai para o médico dos hormônios. Não, não, opa, peraí. Hoje já se sabe que tem muita relação, né? Hormonal, com saúde mental, até mesmo vitamina D, né? Que é um hormônio. A gente chama de vitamina, mas é um hormônio e ela tem um papel importantíssimo na saúde mental. Você, Thiago, pode falar um pouquinho mais sobre a vitamina D e a A, saúde mental a aí? vitamina D, eu bati um papo semana passada com o pessoal que eu estava explicando justamente sobre ela. Que é Ah, legal. engraçado é que é o seguinte, ela não só um hormônio, tá? Mas Uhum, como um dos mais antigos que a gente tem, não é mesmo? exatamente. Existem relatos já de que foi achado receptores de vitamina D em fósseis que viveram há 500 milhões de anos. Então, se a gente for pegar para ver, é um dos componentes mais antigos que nós temos no nosso organismo. E quando a gente fala de hormônio, aí eu vou entrar aqui no mundo da testosterona, tá? Uhum. É um assunto que eu sou fascinado, não tenho tanto conhecimento Aham. quanto o senhor, mas Não, quando a que gente isso. fala de baixa testosterona, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a parte sexual, não é? É a Exatamente. pessoa que vai ter uma disfuncionalidade na parte sexual. Só que isso, como poucos sabem, é a última coisa a aparecer. No dia a dia, quais são os primeiros sinais, aquela parte que o organismo está avisando, ó, cuidado, sua testa está baixando. Então, se a gente for seguir os livros, né, vamos lá, da parte hormonal masculina, a partir ali dos 30, 35 anos, você já começa num declínio, né, lento, né, gradativo, e ali por volta dos 45, 50 anos que a gente quase que bate o martelo ali na andropausa, né, que é a nossa menopausa. Então, você homem que está aí me assistindo, começou a ficar muito irritado, sem paciência, com aquela barriguinha que não sai, com aquela vontade louca de comer doce, só quer dormir, só quer ficar em casa, mesmo nos momentos de lazer, o homem não quer sair de casa, quer ficar sozinho no canto dele, já tem problema. Se você deixar para esperar a parte sexual acontecer, que é um dos primeiros sintomas, é a diminuição das ereções matinais. O que que é isso? Todo homem, desde quando ele é pequeno, ele tem que acordar ereto para fazer xixi, vai lá, faz xixi, volta normal. Quando isso começa a diminuir as ereções matinais, é o primeiro sinal que esse barco já está indo para o beleléu. Mas mesmo assim, um sinal ainda tardio, se comparado com as Sinal outras tardio. alterações. Exatamente, exatamente. Eu lembro que na endocrinologia a gente brincava muito assim que você tá no trânsito, né? Aí você vê aquele carro, aquele cara do carro buzinando, gritando, xingando, fala, opa, esse cara tá com a testa baixa. Entendi. São sinais do dia a dia mesmo, não é? Exatamente. Mustafa, e o seguinte, posso chamar só de Mustafa? Pode, tranquilo. Mustafa, e o seguinte, aquela pessoa, aquele homem que geralmente está com uma baixa autoestima, às vezes não tem tanta vontade de fazer as coisas, pessimismo, aquela sensação de tristeza. Muitas vezes eu não, mas os médicos em geral erram o diagnóstico de depressão em vez de uma baixa testosterona? Olha, isso acontece demais. Isso foi um dos motivos que eu quis fazer a psiquiatria, né? Porque eu atendi muitos pacientes, né? Principalmente assim, homens na faixa ali dos 45, 50 anos,
que estavam sendo tratados para depressão, né? Só que com uma testosterona ali muito baixa. Então, assim, não foi avaliado antes isso aí, não foi visto. E claro, aí você faz o acompanhamento, né? Faz o manejo do medicamento, renova a taxa hormonal desse homem e lá na frente você começa o desmame. E assim, é fantástico. E mulheres também, mulheres na menopausa, a característica com depressão está muito relacionada. Então, assim, você resolve a menopausa dela, a depressão começa a melhorar. E mais um fator, na endocrinologia, a gente tem o hipotiroidismo, né? Que é quando o TSH está um pouquinho aumentado. Então, uma das características do hipotiroidismo é isso, é o cansaço, indisposição, né? Aquele paciente que fica sempre tristonho, né? Tá sempre com frio. Então, ali você já começa a perceber que tem coisa errada também, né? Engraçado que é o seguinte, o hipotiroidismo, além dos sintomas dele clássico de deixar a pessoa mais para baixo, quando a gente Uhum. pega o T3 é essencial para a gente produzir neurotransmissores, entendeu? Então o Exatamente. hipotiroidismo, ele pode mimetizar uma depressão, como ele pode causar uma depressão, tá? Exatamente. Mas agora, o que eu achei engraçado que você falou é o seguinte, Mustafa, eu Hum. tô percebendo que a gente tá numa geração de colegas médicos que é enxugadores de gelo. Tá? Muitas vezes pega aquela pessoa ali que tá mais para baixo, ombro caído, tem os sintomas de depressão, e a pessoa Uhum. fica antidepressivo, antidepressivo, antidepressivo. É como se eu pegasse uma pessoa com infecção de garganta e só ficasse dando dipirona, entendeu? Para mascarar a febre. E hora Exatamente. nenhuma eu entro com É. antibiótico. Então a gente tá tendo carência de profissionais que tratem a causa primária. Resumindo, a pessoa não vai melhorar nunca e fica muitas vezes refém de um remédio pro resto da vida, para tratar uma condição que teoricamente teria cura. Sim, eu até estava lendo um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, saúde da mulher. Então, o que que acontece? Muitas mulheres são tratadas erroneamente para depressão, sendo que elas estão na menopausa, né? Então, não foi avaliado a taxa hormonal. E quando você não avalia a taxa hormonal antes de você entrar com algum antidepressivo, ansiolítico, você pode levar esse tratamento por água abaixo. Você estraga o tratamento porque você não foi na raiz do problema, né? Você está deixando aquela pessoa, vamos dizer, menos ansiosa, tá? Mas aí você está dando outro problema para ela, né? Outro dia um paciente meu me perguntou na clínica, né? Pô, doutor, será que essa minha baixa disposição, essa minha falta de ereção tem a ver com aquele remedinho que eu estava tomando, tal, quando eu tive uma crise de ansiedade? Eu falei, olha, quando a gente tem, você mesmo sabe, né, Tiago, na psiquiatria, a gente tem um paciente que tem a sexualidade exacerbada, ou seja, o cara quer namorar toda hora, né, o tempo todo, o que que a gente usa de medicação? Um Inibidor remedinho. seletivo de recaptação de serotonina. Exatamente. Então, será que esse medicamento tem? Não é será, gente. Tem. Se não tivesse, a gente não usaria isso para o outro, né? Para o outro problema também. Agora, claro, eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa passar medicamento. Não, não, não. O medicamento ele tem a sua importância, Tudo né? bem indicado, né? Exatamente. Só que uma coisa que eu aprendi muito na medicina e eu levo comigo isso é a clínica é soberana. Então você precisa escutar o paciente e entender. A partir do momento que você começa uma medicação com esse paciente e essa medicação ela prolonga por muitos e muitos anos, ela já não está sendo um tratamento, já está sendo uma dependência. E aí fica naquele tira, troca, põe, aumenta, reduz, entendeu? E o paciente fica cansado, né? Além disso, Tiago, você mesmo sabe, né? Você mesmo acredita e leva isso muito a sério, como eu, né? Particularmente, a gente precisa entender e precisa orientar o quê? A importância da medicina preventiva. O que que isso quer dizer? Quando você tem uma doença mental ou uma alteração hormonal, você tem que buscar na raiz do problema. Então, se essa pessoa está com depressão, a gente vai tratar a depressão dela, mas eu tenho que saber da onde que ela está vindo. Né? Como você disse da dor de garganta, você fica lá só mascarando o problema e não está certo. Quando a gente busca a raiz do problema, esse paciente melhora. Você não acha isso aí? Não só melhora, mas muitas vezes se eu agir no tempo certo, eu consigo até prevenir o surgimento do problema, entendeu? Que eu acho que é aí que Exatamente. tá a mágica da questão e que infelizmente a medicina aqui no Brasil a gente tá a léguas, a distância de alcançar esse objetivo. O Brasil, ele é muito
bom, né, no mercado mundial da medicina como uma das melhores medicinas curativas. Estéticas. Entendeu? A gente cura os problemas. Vem muita gente de fora se tratar aqui, mas nós ainda estamos engatinhando com a medicina preventiva. E eu sempre falo isso. Para cada centavo gasto, né, na base, na medicina preventiva, você economiza milhões lá na frente na saúde. Então, os nossos governantes precisam entender isso aí, e os nossos médicos, colegas médicos, né? Pô, você que está aí no PSF ou na UBS, né? Trate esse paciente de uma forma mais preventiva, né? E não só tratando a causa do problema. Vamos buscar por que ela está assim, né? E eu digo até mais, tá? Eu dou uma dica aqui, que se todo mundo seguisse, eu acho que acabava com a minha e com a sua carreira e com do resto dos médicos tudo. Se todo mundo fizesse uma dieta balanceada, Exatamente. atividade física regular e exercitasse o seu intelecto, ó, grande parte das doenças, tá, não existiriam mais. Exato. Grande parte das especialidades, incluindo a minha, não existiria mais. Tá? É lógico que isso aí é um mundo utópico, mas se todo mundo seguisse, a gente levaria à risca, tá, a medicina preventiva. São três fatores aí que eu sempre organizo, né, com os meus pacientes. Eu falo para elas, ó, mais feira livre, menos supermercado e mais higiene do sono. Outro dia me perguntaram, o que é higiene do sono, doutor? É aquela preparação para um sono de qualidade. Então ali, 2 horas antes de você dormir, desliga o celular, desliga a tela, sabe? Busca um livro de papel, né? Quando você lê alguma coisa de papel, você estimula um lado do seu cérebro que te deixa descansar. E hoje, em São Paulo, você mesmo viu o trânsito que a gente levou para chegar aqui. Então você imagina uma pessoa que está dormindo mal e ainda passa por um trânsito desse jeito. Então você dormiu mal, seu dia vai ser péssimo. Então essas 3 coisas, mais feira livre, menos supermercado e mais higiene do sono, cara, é a chave para o sucesso, chave para a longevidade, né? Esse dia eu estava conversando com um paciente, aí ele lê muito, busca muita informação, ele falou, nossa, Thiago, eu estava vendo aqui, tendo uma epidemia de insônia, quase todo mundo tendo e tudo mais. Eu falei, nossa, tem muito mesmo, e eu nunca atendi ninguém com insônia. Aí falou, como assim? Eu falei, uai, se a gente for parar para pensar que insônia é quando a pessoa dorme em condições ideais, sem utilizar telas, sem fazer refeições pesadas antes de dormir, sem barulho, num ambiente limpo, totalmente escuro, então ela seguindo todas essas exigências e mesmo assim não conseguindo dormir, aí sim tem insônia. Só que eu nunca peguei ninguém assim. Sim. Sempre a pessoa tem dificuldade para dormir, mas ela fica no celular, fica no Instagram, fica respondendo mensagem, fica vendo novela, come uma feijoada antes de dormir, entendeu? Ou come muito açúcar, né? Exato, ou vai dormir com uma fonte luminosa. Peraí, se você não tá conseguindo dormir, mas tá fazendo alguma dessas coisas, você não tem insônia. Você tá fazendo errado. É má higiene, é exatamente nessa parte que você entrou. Então até hoje eu nunca atendi ninguém com insônia. Atendi sempre alguém que precisava ser corrigido. Aí volta aquilo que a gente falou aqui, né? A raiz do problema. Então, só que para isso, você tem que ter um tempo de consulta com esse paciente. Você tem que ter um tempo de conversa, né? Aí é um processo de investigação a fundo mesmo. Exatamente. Não dá para você chegar na raiz do problema em 15 minutos de conversa com uma pessoa. E o que na maioria das vezes é feito? Zolpidem. Toma. Lembrando que agora o Zolpidem é tarja preta, né? A partir de 1º de agosto, por causa da sua alta capacidade de causar dependência. Então a gente está fazendo o quê? Criando um exército de dependentes de medicações para dormir, para relaxar. Tá? Então, quando poderia muito bem ser evitado, ser tratado, evitando isso aqui, 1 hora antes de dormir. Exatamente. Eu sou muito fã da higiene do sono, né? Da leitura de papel. Em casa eu sou meio que chamado de dinossauro, né? Porque assim, eu ainda sou meio dinossauro das redes sociais. Eu vou mais lentamente, assim, né? Mas foi a forma que eu encontrei de conseguir relaxar, né? Na hora de dormir, de ter um sono de qualidade. E outra coisa, eu indico também a leitura de papel, o livro, né? Antes de deitar, um livro que não tenha nada a ver com a sua profissão. Isso que eu acho interessante, para você se desligar. Né? Eu leio livro de pesca e livro de vinhos. Então, tem assim, nada a ver uma nada coisa a ver com a medicina, né? É para realmente se desligar. Né? Entendi. Mustafa, só voltando aqui, teve uma hora que você falou que a medicina está engatinhando aqui no Brasil por um outro motivo. Mas quando você falou isso, eu acabei lembrando de uma coisa.
Lembrei o quanto eu tenho inveja de outras áreas da medicina, inclusive a sua. Olha só que engraçado. Hoje, se eu quiser, um cirurgião ele consegue aqui do Brasil operar um paciente lá da Europa, né? Pela medicina, pela parte da A robótica. robótica aí, né? Hoje, a gente tem a medicina nuclear, que faz diagnósticos por imagem de forma absolutamente perfeita. Nós temos a sua área, a endocrinologia, que trabalha muito com a medicina de precisão. Então veja bem como todas as áreas da medicina, hoje em 2024, são tão avançadas, enquanto a minha, infelizmente, eu não consigo explicar qual que é a fisiopatologia da depressão. A gente está em 2024, em 2030 a depressão vai ser a doença mais comum do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e se você me perguntar, Thiago, escreve aqui para mim, qual que é a causa real por trás da depressão? Eu não sei te falar. Existem várias causas aí, né? Na verdade, Várias, né? existem várias teorias, né? Hoje, a principal teoria que explica é a teoria das monoaminas, né? Que é a diminuição dos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Mas isso é só teoria. Até hoje não foi comprovado. E como assim? É um absurdo que hoje, igual eu falei, um cirurgião consegue operar um paciente no outro continente e eu passo o remédio para uma coisa que eu não sei nem qual é a causa. Então, infelizmente, a psiquiatria, a saúde mental tem uma dívida hoje com a sociedade, que infelizmente a gente não conseguiu pagar. E, Thiago, como você bem disse, a fisiopatologia, né, a origem das causas, né, da depressão, ainda são muito vagas, né? Existem muitas teorias, né? E é por isso que é legal da medicina integrativa, né? Para isso você precisa entender o paciente, conversar. Não vai ser numa consulta só que você já vai canetar e falar, não, eu já te conheci em 15 minutinhos aqui, eu sei que é isso aqui. Acho que você deve passar muito por isso aí, né? Mustafa, e é exatamente isso. Hoje eu vejo muita gente tendo o rótulo, um carimbo na testa de depressivo, de ser portador de um transtorno. Com uma consulta só. Exato. E quando muitas vezes ela tem apenas um dia ruim. Hoje, se você chega com um dia mais triste, um dia que tá mais para baixo e tudo, é perigoso de algum colega, algum médico chegar e falar que você tem depressão, toma aqui seu antidepressivo. Você foi rotulado já. Quando muitas vezes, não, você tá num dia ruim. Todo mundo tem dias ruins. Exatamente. Tá? Por isso que eu falo, eu afirmo isso sempre. Hoje, para a gente ter um transtorno mental, eu tenho que cumprir 2 requisitos. O primeiro, disfuncionalidade. E o segundo, sofrimento psíquico. O que é isso? Disfuncionalidade. Uma depressão, ela não é só uma tristeza. Uma tristeza é pouca coisa perto da depressão. A depressão ela é uma doença que te paralisa. Então você torna-se disfuncional no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Você não consegue evoluir mais como pessoa. E sofrimento psíquico, por quê? Porque aquilo aí vai te corroer por dentro. Como dizia já Freud falou isso em 1915. Enquanto o luto é o sofrimento pela perda de alguém, a depressão é o sofrimento pela perda do eu. Então vai muito mais do que uma simples tristeza. Então não dá pra gente diagnosticar ou começar a prescrever, né, numa consulta só. Mustafa, até dá. Eu acho que até, mas tem que ser aquela Então, consulta. mas não de 15 minutos. Nunca, de 15 minutos não. Tá? Mas tem que ser aquela consulta que você pergunta tudo do paciente. Da mesma forma, né, puxando aqui o gancho da parte hormonal, eu atendo paciente que tem sintomas de baixa testosterona, mas na verdade, quando a gente avalia os exames, conversa com esse paciente, a testosterona dele está normal. E quando eu digo normal, é andando de tanque cheio, porque a minha avaliação é diferente, né? Esse paciente, você regula as outras partes que estão alteradas nos exames, né? Como a vitamina, por exemplo, vitamina B12. Pô, vitamina B12 baixa derruba o peão, né? Vitamina D faz o cara não querer sair de casa. Então, em alguns casos, eu tenho esse homem com sintomas de baixa testosterona e eu não posso já sair prescrevendo, porque assim, não é assim que você faz. Então, você melhora esses outros padrões, automaticamente esse paciente melhora, né? Você não necessariamente vai precisar repor essa testosterona dele, porque ele está no nível normal, mas ele está com outros fatores alterados, ou até mesmo uma noite de sono mal dormida. Eu já vi muita gente se curando uma depressão através da suplementação de vitamina D. Exatamente. Tá? Aí fica isso a pergunta. é até um tabu falar sobre isso. Fica a pergunta. Não, mas tem que deixar de ser tabu. Entendeu?
Por quê? Porque a gente fica muito preocupado É, para prescrever antidepressivo e a gente esquece de exatamente. olhar para o básico, Exatamente. entendeu? Seguindo protocolos aí americanos, a gente tem, números de vitamina D, valores de referência totalmente diferentes do nosso. Aqui vem de 20. Aí o paciente É, vem com 22. Nossa, doutor, olha aqui, ó, minha tá vitamina D normal, tá boa. tá normal. Tá um lixo. A Nossa, verdade é essa. o que eu já tirei de adolescente de casa ou adulto que não gosta de fazer nada, só suplementando vitamina D, você não tem noção de quantas pessoas sofrem com isso. Ô, Mustafa, e uma coisa interessante, tá? Hoje a gente tem muita psicofobia, né? Que o pessoal que tem uma certa aversão aos Uhum, transtornos mentais, ou melhor, a procurar ajuda, tá? Quando uhum. tem uma existência de um transtorno mental, e quando, se na verdade, a depressão, o transtorno depressivo, ele vem de muito tempo atrás. Não sei se você sabe a história da depressão, ela surgiu lá com Hipócrates. De novo, o Hipócrates sempre parece que é Uhum. sempre ele, né? O Sim. cara era realmente bom. Lá Filósofo. não, na verdade, primeiro médico, né? O pai da Isso. medicina, século IV antes de Cristo, Uhum. Hipócrates foi e classificou o estado da pessoa que era mais para baixo, que era mais triste, tudo, como melancolia. Daí que veio essa palavra. Melancólico, né? Exato. E se a É. gente for pegar do grego Uhum. antigo, melas significa negro e coli significa bile. Por Uhum. quê? Porque Hipócrates era tão foda pro tempo dele que ele conseguiu classificar o humor humano em Uhum. 4 tipos: bile negra, que é a melancolia, Sim. bile amarela, humor sangue e humor fleura. Enquanto a bile negra é o que a gente chama como depressão. Só que engraçado que lá para ele não era uma coisa ruim. Por quê? Porque muitos filósofos tinham essa tal dessa melancolia. Então eles associavam a depressão barra melancolia como algo positivo, perto de algo como inteligência. Entendeu? Então já fica aqui o questionamento. Provavelmente muitos dos filósofos gregos antigos eram portadores de depressão. Eu não sei se sabia um pouco dessa parte da história, e eu Uhum. sou fascinado em história, então eu sempre Uhum. gosto de procurar, de ler, até mesmo para explicar para os pacientes. Falar, ó, não é uma doença de hoje. Tá? Sim. Na prática clínica, a gente vê muito isso, né? O overdiagnóstico, o overprescrição e hoje os pacientes, eles estão mais atentos. Não sei se você percebe isso no seu consultório. Hoje os pacientes, eles buscam na internet. Então, assim, peraí, eu tô com ansiedade, mas eu li que esse remédio, doutor, pode me fazer esse transtorno e esse transtorno. Peraí, será que não é desse remédio? Então, se você é um médico desatualizado ou só segue aquela cartilha, né? Eu sempre falo assim, estudo científico não necessariamente, né, pode ser seguido à risca, porque a gente não sabe como foi feito, a gente não sabe se teve patrocínio, a gente sabe que isso acontece, né? Então a gente precisa avaliar muito bem isso aí antes, né, da gente seguir uma normativa aí. Então, Thiago, eu na clínica atendo bastante mulheres atletas, né? Eu tô no esporte feminino há muitos anos. E uma das características delas, quando chegam no meu consultório, né, não a maioria, mas uma pequena parcela, é o nível de ansiedade. A gente passou agora pelas Olimpíadas, né, lá na França, e você acompanhou as atletas. Você imagina a pressão que é, né, a carga que Com cai certeza. sobre elas. O que que você me fala dessa parte de ansiedade no público feminino aí, né? No público feminino e no público em geral, a ansiedade ela está presente em 99% das pessoas, inclusive das mulheres, tá? Por quê? Porque a ansiedade ela é um mecanismo evolutivo que a gente tem. Não Uhum, sei se você sabe, eu e o senhor nós somos ansiosos, tá? Porque a ansiedade que faz com que a gente mova para frente. uhum. Se você não tem ansiedade, você não vai se preocupar, por exemplo, em se preparar para uma apresentação daqui a uma semana. Se um adolescente não tem ansiedade, uma adolescente não tem ansiedade, ela não vai estudar para a prova que é daqui 2 semanas. Uhum. Então é a ansiedade, a sensação de medo que faz a gente levantar a bunda da cadeira ou sentar a E bunda se na cadeira mexer, e né? estudar, e se mexer, e Se pedalar, mexer. entendeu? Aham. Só que o problema é o seguinte, igual eu falei anteriormente, quando a gente tem disfuncionalidade e sofrimento psíquico, aí eu saio de uma ansiedade fisiológica e vou para o transtorno de ansiedade, e que infelizmente, tá, grande parte do público feminino vem sofrendo com isso. Bastante. Eu venho atendendo aí de uns anos para cá, bastante professora. Eu não sei o que está acontecendo,
que muitas mulheres, professoras, já quase ali na época de aposentar, não sei o que que mudou na educação, se a pressão piorou. O que eu imagino, assim, a minha época de escola, né? Nem é tão longe assim, né? Minha época de escola. Você ainda se lembra? Lembro. Mas assim, tinha muita hierarquia, respeito. Tanto que eu lembro dos meus professores de primário até hoje. Né? Vejo eles na rua, eu sei quem que é, eu lembro deles. E eu lembro com carinho. E uma das reclamações das professoras quando vem até mim é essa falta de respeito, a pressão no trabalho. Então, isso aí acaba também culminando para uma piora, né, da depressão, ansiedade. Quando se fala de professores, eu lembro de outras duas classes, tá? Hum, Duas classes trabalhistas que são policiais e médicos. né, Por quê? Quando junta essas três classes, professores, policiais médico. e médicos, vem aquele transtorno que está em evidência agora, que é o burnout. Vou contar uma história para vocês aqui, ó. Eu passei por um período de burnout. Isso mais ou menos aí uns 7 anos atrás. E graças a Deus eu passei num psiquiatra da USP. E a primeira opção que ele me deu de tratamento foi a escolha. Ele falou: olha, como você está trabalhando, está nativa, você quer ir já para uma medicação mais forte, tarja preta, né? A famosa tarja preta, ou você quer tentar na fitoterapia primeiro? Porque ele parou para conversar comigo e entender que era o meu estilo de trabalho, que eu entrava quinta-feira no hospital e saía terça-feira. Né? Eu voltava para casa, o meu filho não me reconhecia. Só que isso é muito pouco falado, né? As pessoas enxergam os médicos como assim, uma pessoa que não sofre, que não tem ansiedade, que não tem depressão. Mas a gente não vive no mundo do Peter Pan. O mundo médico é um mundo muito cruel, né? É muita pressão. E graças a Deus eu passei por esse burnout, né? Burnout, né? Como as pessoas dizem aí, né? E de forma fitoterápica. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que ir para esse lado, né? Eu estou dizendo que, assim, como nós, eu e você, Thiago, a gente nos nossos consultórios, a gente para ouvir o paciente. Então, esse psiquiatra parou para me ouvir, entendeu que a minha carga horária era estressante demais, era desumano, porque convenhamos, né? Ninguém trabalha 90 horas por semana, né? Quem trabalha? Policial, médico, professor. Ah, não, mas o professor está na sala de aula ali. Não, mas peraí, quando ele vai para a casa dele, ele tem material para corrigir, Diário, prova. diário, prova, tem aquela mãe do aluno enchendo o saco, ligando, pô, por que que você brigou com meu filho? Por que que você isso? Então, assim, como você bem disse, essas três profissões, cara, carregam uma carga muito alta de pressão. O burnout, a tradução dele do inglês é esgotamento. Porque Esgotamento. é exatamente isso que acontece. É um esgotamento físico e Uhum. mental em decorrência quase que exclusivamente da jornada de trabalho, tá? Que não é uma jornada nada fácil de se enfrentar, E convenhamos. aumentou muito, né? Aumentou muito, O sendo uma burnout. das principais causas de afastamento do trabalho hoje. E quase um Exatamente. terço não retorna para o trabalho. E sabe qual que é o tratamento padrão ouro? É. Afastamento. Tanto é que quando a gente pega um paciente, o burnout ele confunde muito com Uhum. uma mescla de sintomas da depressão e da ansiedade. Quando a Uhum. gente pega esse tipo de paciente e que ele fala, nossa, eu não aguento mais meu trabalho, eu chego lá, eu tenho vontade de chorar e tudo. Pode ser uma depressão? Pode. Só qual que é a pergunta que a gente mata a questão? Quando você tira férias, ou quando Uhum. você tá no final de semana, sexta, sábado e domingo, melhora os sintomas? Aí ele vira e fala assim, ó, Exatamente. Mustafa, melhore muito. Entendeu? Exatamente. Então pronto. Não tô falando que a gente É. matou a questão, mas ó, grande chance de se tratar de burnout e não de depressão nem ansiedade. Tratamento padrão ouro, afastamento. Tá? Afastamento. Agora, existem muitas pessoas que não têm esse luxo de poder falar, ah, não, então beleza, eu vou Uhum. sair desse trabalho. Tá? Na verdade, a grande maioria das pessoas não consegue. E existe muito preconceito também. Muitas pessoas ainda não entendem, né, que isso realmente é uma doença, é uma patologia, precisa ser acompanhada. E realmente, se você não tiver o afastamento daquilo que tá te causando aquele sofrimento, né, você não vai melhorar. Ou É, pelo menos diminuir, né, um pouquinho ali e tal. aí entra naquela outra parte que a gente falou de enxugar gelo. Entendeu? Exatamente. Hoje, o que eu vejo? Que tá virando uma tendência em alguns países que tá tendo, em alguns países e que tá tendo excelente resultado. Jornada de trabalho com Hum. 4 dias na semana.
Quem que já adotou? Emirados Árabes, Escócia, entendeu? Uhum. Então são países que têm adotado e tá tendo resultado, Sim. tá? E muito melhor, por quê? Porque a gente consegue trabalhar na prevenção do burnout e não depois fazer o tratamento depois que aconteceu. Que aí é mais difícil. Hum. E o pior, gente, você tem ali um professor muito bom, carinhoso, que ama a profissão, mas ele não consegue voltar naquela profissão. Isso é muito ruim, muito triste, porque quem perde? Os alunos. Não podem ficar sem esse professor. Ô, Mustafa, não sei se você chegou a dar uma olhada, saiu uma notícia aí de que uma startup americana chamada Sound Health, ela criou um software que é instalado no smartphone para que o trabalhador, durante 30 segundos, com a voz dele, falando no microfone do software, do celular, esse software consegue identificar previamente que a pessoa vai entrar em burnout, entendeu? Não sei te falar ao certo como isso funcionaria. Eles avaliam 8 características vocálicas daquela pessoa, tá? Entendi. Mas se funcionasse, eu acho que iria ser sensacional para a gente prevenir essa epidemia de burnout que está acontecendo. Agora, eu fico na dúvida, por exemplo, se a pessoa voltou de uma ressaca, tá com um resfriado, que a voz tá meio alterada, entendeu? Exatamente. É a única dúvida que eu tenho. É. Ou até mesmo a possibilidade de burlar o sistema, a Eu- pessoa querer dar uma Isso, fingida. Falou bem. Nós, brasileiros, temos umas formas aí, né, de burlar, o famoso jeitinho brasileiro. Mas eu sou meio cético com esse negócio de inteligência artificial para diagnosticar alguma coisa, tá? Podem me chamar de dinossauro, mas você entender aquele ser humano, conversar com ele, nenhuma inteligência artificial vai conseguir chegar nisso. Não vai conseguir. O que a inteligência artificial vai conseguir é olhar o seu exame, ó, você está dentro do valor de referência, beleza, pronto, tchau. Só que aí eu volto a dizer, uma vitamina D de maior ou igual a 20, né, o valor de referência, 21, tá normal? Aí Lixo. o robô vai falar, tá normal, beleza, não precisa medicar. Então, eu sou meio cético quanto a essa evolução da inteligência artificial. Gosto muito da minha área, da endocrinologia e psiquiatria, porque eu ainda consigo trabalhar sem a inteligência artificial. E também não quero por enquanto, não. Não tá fazendo falta em nada, por Não, enquanto. ainda não. Bom, Tiagão, chegando aqui ao final, algumas perguntas aqui já foram enviadas aqui para mim. Tenho certeza que enviaram para vocês aí, os seus pacientes, seus seguidores, né? Você quer ler algumas dessas perguntas aí? Mustafa, eu selecionei duas aqui em especial, tá? Que são duas perguntas aí que uma delas foi aluno, tá? Porque é uma pergunta mais elaborada, tá? Legal, E a outra é em relação a um assunto que eu gosto demais também, que é em relação à atividade física. legal. Mas olha só que pergunta interessante. Tiagão, o pessoal me chama de Tiagão lá. Por isso que eu falei Tiagão aqui. Tiagão, em relação ao uso crônico de omeprazol, pode ou não causar demência e transtornos mentais? Olha, esse assunto. Olha que bacana. Por quê? Porque hoje a gente está realmente numa epidemia de uso de omeprazol. Eu nunca vi o que a pessoa tem na cabeça de querer usar antiácido para diminuir a acidez de um órgão que precisa ser ácido. Tá? Então, são raros os casos que realmente um paciente precisa de omeprazol. O que a gente vê é o seguinte, o pessoal usando de forma incorreta. E por muitos anos, E por né? muitos anos. É. Onde que está o perigo do omeprazol? Em vários locais, tá? Não estou falando que é uma medicação ruim, tá? Mas é boa quando bem indicada. Mas o que o omeprazol faz de fato no nosso corpo? Vamos lá. Para relacionar o omeprazol com transtornos mentais, com doenças da saúde mental, a gente tem que saber que o omeprazol diminui uma substância, a absorção de uma substância pouco importante, chamada vitamina B12. E tá aí já a primeira deixa. Vitamina B12 baixa é uma das causas de demência reversível. Tá? Então, quando a gente pega um vozinho, uma vozinha, que ela provavelmente ela tá entrando no quadro demencial, é regra investigar os níveis de vitamina B, vitamina B12. E a segunda coisa que o omeprazol pode fazer, ele diminui a acidez do estômago e aí envolve toda uma cascata que faça com que a gente faça a diminuição de absorção de proteínas. Exatamente. E se eu não tenho como digerir proteínas no meu intestino, alguém vai ter que fazer. Quem geralmente faz isso? Bactérias proteolíticas. Então a gente tem um crescimento de bactérias que não deveriam estar lá e a gente faz uma situação no intestino que chama disbiose. Então esse tipo de bactéria que ela foi aumentada de forma sintética, entre aspas, também é responsável por degradar uma substância também chamada de triptofano, que
utilizo no meu cérebro para produzir serotonina. Veja só como o uso crônico de omeprazol pode tanto causar um quadro de demência, quanto também um quadro de transtorno mental, que seria a depressão barra ansiedade. Por isso que a gente fala, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Olha Exatamente. a importância de você ter um intestino saudável, né? E olha a importância de você perguntar para esse paciente na primeira consulta, e aí, como que é a parte intestinal? É preguiçoso? É solto? Né? Até perguntar qual o formato das suas fezes. Exato. Parece. Mustafa, serotonina, que é o famoso hormônio da felicidade, que é ele que está diminuído quando o paciente tem depressão, ou em teoria é assim, Sim. tá? Mas a serotonina, 70 a 90% dela é produzida onde? No intestino, não é no cérebro. Sim. Tá? Então veja só a importância da gente investigar mesmo como que tá. Como que tá o intestino, como que tá a microbioma, o que são as bactérias que vivem ali no Isso. intestino, tá? Mas agora, já respondendo a segunda dúvida, Uhum. doutor, qual de fato a importância da atividade física? Vejo que você sempre fala que a gente tem que correr até escorrer o suor na cara. Eu falo isso. Tem que correr, não é para dar 2 voltinhas vagabunda em volta do quarteirão. É suar, é escorrer aquele suor. Quando o paciente sente cortar, quando o paciente pergunta para mim, mas doutor, caminhada é bom? Aí eu brinco, é bom pro seu coração não parar de bater. Ou eu falo o seguinte, ó, você pode até caminhar. Quando você for um vozinho de 80 anos que tiver artrose para tudo quanto é lado, aí a caminhada vai bem. Agora, se não, é correr, é atividade física de alta intensidade. Por quê? Atividade física de alta intensidade, ela produz uma série de benefícios. Não tô nem aqui falando agora na parte de hipertrofia nem nada, porque isso é clichê, isso aqui é até mais na parte do Mustafa. Mas atividade física de alta intensidade, ela tem atividade anti-inflamatória, tá? Ela libera o que a gente chama de fator neurotrófico cerebral, que é um fator que protege o cérebro contra toxicidade. E a gente sabe que um cérebro inflamado é igual a um cérebro doente, tanto doenças neurológicas, como as doenças demenciais, quanto transtornos mentais. Então, a atividade física tem benefício a rodo aqui para a saúde mental. Não vou nem falar para o restante das áreas da medicina. Eu falar que o melhor psiquiatra, um dos melhores psiquiatras hoje é a academia, eu não estou mentindo. A academia consegue reduzir, academia, musculação, atividade física, consegue, junto com a medicação, você melhorar esse paciente assim absurdamente. São vários e vários casos que eu atendo, e quando eu consigo que o meu paciente comece a se exercitar, nossa, é o momento chave ali para a gente começar a pensar no desmame, porque ele tem um auxílio, ele tem uma válvula de escape, né? Eu sempre falo isso, a oxigenação cerebral que a gente tem da atividade física, ela é espetacular, né? Eu via muito isso, colegas, né, na época do vestibular, que estudavam 10, 12 horas seguidas, e eu olhava aquilo e eu falava, gente, mas não passou de 8, 10 horas estudando, não tá legal, né? E hoje a gente sabe na medicina que para você fixar alguma coisa, você estuda e depois você vai fazer uma corridinha no parque, vai dar uma caminhada, vai dar uma descansada. Para quê? Para você fixar aquilo. Então, olha a importância do exercício físico na saúde mental e principalmente na saúde hormonal, tá? Falando nisso, Thiago, eu separei aqui 2 perguntas que me fizeram e muito importantes. Cadê aqui? Doutor, é verdade que a reposição hormonal pode ajudar a melhorar sintomas de depressão e ansiedade em mulheres na menopausa? Eu vou aqui citar um caso de uma paciente que eu atendi há alguns meses, e isso para você que está em casa me assistindo, não pense que é tarde demais. Eu atendi essa paciente era uma mãe com a filha de 90 anos. E a filha relatou para mim: "Olha, minha mãe tá, cansada, indisposta, já não levanta mais", né. E eu queria, doutor, que ela tivesse pelo menos dignidade. Então, se minha mãe tiver mais 5 anos de vida, eu quero que ela escove o dente sozinha, se limpe sozinha, e coisas que parecem normais pra gente, mas quando uma pessoa muito ativa entra nessa condição, é muito ruim. E o que que eu comecei com ela? Um acompanhamento de vitamina, uma reposição de vitamina e reposição hormonal. Então, essa paciente de 90 anos
sim, começou a fazer reposição hormonal. Então você aí que tá com 40, 35 e já está com problema, já devia estar começando isso antes. Para quê? Para você não chegar nessa fase ruim, né? A minha esposa mesmo, ela faz reposição há mais de 7 anos. Por quê? Para ela não chegar no climatério, não chegar na menopausa ruim. Então, sim, uma reposição hormonal bem feita, bem indicada, ajuda e muito na depressão, na ansiedade e na menopausa. E para finalizar, Thiago, uma última pergunta aqui que me mandaram e vai interessar muito para os homens. A reposição hormonal pode ser uma opção para homens com baixa testosterona que apresentam sintomas de depressão? Olha, sim, com certeza, todavia e sempre. Lembra que eu falei para vocês desde o começo? A partir dos 30, 35 anos, a gente já começa a ter uma queda dos nossos níveis hormonais. E nós, homens, a nossa base da pirâmide é testosterona. Só que, para a gente fazer essa reposição, precisa ser muito bem indicada, muito bem acompanhada, né? Como eu disse lá no começo também, às vezes não é só a testosterona que a gente precisa repor para melhorar esse paciente. E claro, quando você inicia uma reposição hormonal, uma reposição de testosterona para um homem em tratamento com depressão, e você consegue colocar ele também no exercício físico, cara, é certeza que ali você já vai começar a fazer o desmame desse remédio e vai melhorar esse homem, vai tirar ele desses sintomas de andropausa. Então, veja que nem tudo é antidepressivo, nem tudo é remédio tarja preta, né? A gente tem 1 milhão de artifícios para tentar ajudar o nosso paciente, não é mesmo? Basta a gente ter tempo, paciência, né? E aprender, principalmente, a escutar esse paciente. Escute o seu paciente. Não adianta você só olhar o exame dele. Ah, tá no valor de referência. Ah, então não tem nada. Não, não é assim. Isso aí quem vai fazer são os robôs. Nós, médicos, não podemos ser assim. A gente tem que olhar para o paciente como um todo, de uma forma integrativa. Nem só cabeça e nem só corpo, mas os dois juntos, não é? Exatamente. Mustafa, mais uma vez, um prazer conversar com o Obrigado por senhor. recebê-lo aqui, Thiago. E agora o seguinte, segunda edição do podcast é lá em Goiânia, viu? A Eita! gente tem um combinado agora. Vamos sim.